A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará o tema intelectualismo, abordado por Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel. E foi perguntado a Emmanuel o seguinte: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Ao que respondeu Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier: o sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do planeta terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Foi perguntado ainda se podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual, ao que respondeu Emmanuel: a capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências de valores naturais e espontâneos, a que chamais subconsciência. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado, depois de haver cumprido a prova ou a missão exigidas pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. O cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente, onde o espírito em queda tem de valorizar as suas realizações de trabalho. Imaginai a caixa craniana, onde se acomodam células microscópicas, inteiramente preocupadas com a sua sede de oxigênio, sem dispensarem por 1/1000 de segundo a corrente do sangue que as irriga, a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de 100 milésimos de milímetro, e tereis assim uma ideia exata da pobreza da máquina pensante de que dispõe o sábio da terra para as suas orgulhosas deduções, verificando que por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao homem do mundo a sua posição de humildade, de modo que, em todas as condições, possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. E ainda foi perguntado como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra, ao que responderam ambos: os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. A atual geração
que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do planeta, com o seu injustificável divórcio do sentimento. Nunca os ciclos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de ampliação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular, enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. E a decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Sem dúvida, responde Emmanuel. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram o seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como os sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914 a 1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões de francos, salientando-se que com menos da 100ª parte dessa importância poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis no cenário da Terra. Há então uma tarefa especializada da inteligência no planeta terrestre? Assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta onde todo o êxodo espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. E o escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu labor intelectual na Terra? Responde Emmanuel. O livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto, sincero e bem-intencionado é o lavrador previdente que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. E o homem de inteligência que vende a sua pena, a sua opinião e o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição e da maldade, é o agricultor criminoso que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba os vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando responsabilidades pelas quais responderá um dia, quando houver despido a indumentária do mundo para comparecer ante as verdades do infinito. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.